Fala turma, beleza? Se você não vive numa bolha, se você não é um ser completamente alienado, você não mora num casulo, você provavelmente está sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil, das manifestações, das agressões da polícia, enfim, tudo que está acontecendo está fazendo as pessoas irem para a rua para protestar, para reclamar da situação em que o país se encontra. Para quem achava que o brasileiro é um povo muito passivo, ficou bem claro que isso não é verdade. As pessoas estão se unindo, estão se levantando, estão reclamando e partindo para a rua para, se preciso, dar a vida para ver se dessa vez a gente consegue mudar alguma coisa nesse país. Então, como toda manifestação popular não tem uma liderança específica e, nesse caso, não há também uma causa específica, é meramente uma... como é que eu posso dizer? As pessoas estão extravasando a indignação que ficou aí acumulada por décadas. Não existe um pleito específico. É muito complicado você concatenar todas as ideias e unir as pessoas, juntar elas com um objetivo específico, digamos assim, né? Mas nesse momento não é isso que importa. O que importa é que o senso de união, o senso de coletividade, que cada um desenvolva essa noção de dever cívico, de protestar, de reclamar, e apoiar esse tipo de causa e de manifestação, porque nesse momento é o que a gente precisa. A gente precisa sair da passividade, a gente precisa tirar esse conceito de que quem reclama é chato, porque se a gente não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por nós. Então, realmente, pelo visto, parece que todo mundo percebeu que passou da hora já da gente se levantar e fazer alguma coisa. Então, justamente por conta dessa dificuldade de você concatenar as ideias, de você tentar falar o mesmo idioma, falar a mesma língua, de você conseguir unir várias vozes com um discurso similar para a gente poder ser ouvido de uma forma mais coesa, mais correta. Então, eu estou fazendo esse vídeo por isso, para poder juntar algumas ideias e tentar passar aí, do meu pouco conhecimento, da minha experiência, coisas que eu acho que são relevantes, que todo mundo precisa saber sobre esses movimentos e sobre como a gente pode se comportar e como a gente deve reagir, ou pode reagir a esse tipo de acontecimento. Em primeiro lugar, nada do que digam vai fazer isso deixar de ser verdade. É um direito do povo protestar. O povo tem direito de reclamar, de se rebelar, de sair às ruas, de protestar contra o que quer que seja. Não é a polícia, não é o governo, não é outra pessoa qualquer que vai chegar e dizer que é proibido, ou que não é permitido, que as pessoas não podem fazer isso. A gente tem visto muito o despreparo da polícia, né? A gente tem visto pessoas sendo agredidas, inocentes, gente que estava passando e que nem estava envolvido com passeata, com manifestação, com protesto, tomando bala de borracha, alguns até no rosto e tal. Pedir a extinção da polícia não é a solução. Na verdade, o que acontece é que a polícia, ela é comandada. A polícia está ali com o dever de manter a ordem. Só que isso está sendo distorcido, na verdade. Quem está comandando a polícia está comandando do jeito errado. A polícia, ela não tem que estar lá para reprimir nem para impedir as pessoas de se manifestarem. O dever da polícia é proteger o cidadão e não reprimir. Então, ela deveria estar acompanhando as manifestações como ela faz em qualquer evento de grande porte. Por exemplo, na própria Copa das Confederações, a gente tem policiamento dentro do estádio, enfim, em volta do estádio. Independente de ter manifestação ou não, isso acontece, que é para garantir a ordem pública, de fato, é para proteger os cidadãos de bem, de qualquer intercorrência, esse tipo de coisa. Então, a polícia, ela tinha que estar presente nesses movimentos para garantir
que ele aconteça em paz, para garantir que, caso aconteça algum tipo de vandalismo, algum tipo de desordem, ela seja controlada, e não receber pessoas inocentes, pagadoras de impostos, que estão ali puramente exercendo seu direito de cidadania, com balas de borracha, bomba de gás lacrimogêneo vencida, esse tipo de coisa. Inclusive porque é uma covardia absurda você atirar em gente que está desarmada, gente que não pode se defender. Por outro lado, também existem pessoas com interesses particulares nessas manifestações, e isso faz com que ocorram atos de vandalismo, com que aconteça desordem, e que o real significado do movimento meio que se perca em alguns momentos. Então a gente está vendo que as pessoas também se exaltam, elas também se excedem, elas também provocam os policiais. E o ponto-chave aí é que excesso é ruim de qualquer lado. Então não adianta protestar contra o aumento da tarifa de ônibus queimando o ônibus, inclusive porque isso é uma burrice completa, na verdade. É igual ao estudante que reclama das más condições da universidade, quebrando a universidade inteira. Excesso, isso é que tem que ficar na cabeça. Excesso é ruim de qualquer lado. E está errado da mesma forma. Então não adianta a gente pedir a cabeça dos policiais, dizer que a polícia tem que ser extinta ou qualquer coisa desse tipo, se do lado da manifestação também ocorrem excessos, independente de qual seja o motivo por trás do excesso. Se existem interesses partidários aí, se tem gente sendo paga para fazer depredação pública ou vandalismo, enfim. A gente tem que sempre ter em mente que excesso é ruim de qualquer lado. Então não adianta somente demonizar a polícia e culpar a polícia. A gente sabe que a polícia está em vantagem. A gente sabe que a polícia está armada e está sendo direcionada, sendo comandada para reprimir a manifestação. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode cometer o mesmo erro, cair no mesmo problema de exceder os nossos direitos e causar qualquer tipo de destruição, de vandalismo, esse tipo de coisa. Excesso é ruim de qualquer lado. Outra coisa importante para se lembrar sobre a polícia é que a polícia ela é comandada, né? Eles são empregados do Estado, da cidade, enfim. Por isso, como a gente paga o salário deles, com o dinheiro dos impostos que a gente paga, é que fica mais claro ainda que eles deveriam estar trabalhando para o povo e não contra o povo. Nós não somos o inimigo, né? Inclusive porque a polícia é composta por brasileiros, né? Assim, por cidadãos brasileiros, por pessoas que, assim como a gente, sofrem com salário baixo, sofrem com falta de hospital, com falta de escola, falta de creche, com altos impostos, com falta de infraestrutura, de tudo isso. Então, os policiais eles também têm que ter a consciência de que o que as pessoas estão fazendo e estão reivindicando também é em favor deles, né? Que eles estão trabalhando a mando do governo para reprimir a população, que está lutando por melhores condições para os policiais também, porque nesse momento a manifestação ela não é mais sobre um motivo A ou um motivo B. Essa manifestação é uma manifestação legítima do povo que está cansado de ser explorado, né? E só que, por outro lado, a polícia, como eu falei, ela é mandada, e eles também trabalham sob pressão, eles também seguem ordens e são extremamente mal preparados e mal equipados. Como a gente pode ver que ainda se usa bala de borracha no Brasil, bombas de gás lacrimogêneo com vencimento de 3 anos atrás, e fundamentalmente eles são extremamente mal comandados. As pessoas que estão acima deles, coordenando essas ações aí para reprimir o povo, para tentar calar a nossa voz, são completamente despreparadas para coordenar a polícia. Outra coisa importante que as pessoas precisam ter em mente: todo mundo reclama que brasileiro é omisso, que brasileiro é acomodado, que brasileiro não reclama. Mas sempre que alguém levanta a voz para reclamar, isso pode ser em qualquer lugar, na fila de um banco, porque está demorando, no supermercado, enfim.
sempre que algum brasileiro resolve fazer alguma reivindicação, reclamar de qualquer coisa, quem está em volta faz aquela cara de nojo, sabe, aquela cara de insatisfação, de pô, que sujeito chato, que mala, esse tipo de coisa, né? Acontece muito isso com as manifestações. Quem, sei lá, ou não concorda, ou não quer fazer parte dos movimentos e tal, sempre olha para essas pessoas que estão na rua brigando, reivindicando, e chamam de vagabundo, de desocupado, esse tipo de coisa. E, na verdade, essas pessoas que estão na rua, a maioria pelo menos, que como eu falei, tem alguns aí que estão por outros motivos, menos nobres, né? Essas pessoas, elas são corajosas, porque elas estão na rua, tomando borrachada, tomando porrada de cacetete, levando gás na cara, respirando spray de pimenta, por sua causa, né? Inclusive por você que não quer participar e que não concorda. Então você deveria estar agradecendo a essas pessoas por elas estarem dispostas a colocar a própria vida em risco por sua causa, né? Gente tomando bala de borracha no olho quando está trabalhando, enfim. Você tem sorte de ter pessoas que têm coragem o suficiente, uma coragem que você não tem, e que estão dispostas a sair para a rua para defender os seus direitos também. Porque as reivindicações atendem aos interesses da população, da nação. Então, o manifestante, em geral, pelo menos nesse movimento que a gente está vendo, não é vagabundo, não são cidadãos, são trabalhadores, pessoas que pagam impostos, que sofrem com assalto, enfim. São pessoas como você que tem a diferença de que tem um pouco mais de coragem para poder dar a cara a bater literalmente no meio da rua. Também é errado a gente tentar restringir o direito de reclamar a uma certa parcela da população, né? A gente sempre tende a ouvir primeiro os mais desfavorecidos e achar que, independente de qual seja o pleito deles, sempre aquele que está num papel de coitado maior parece que tem mais direito de reclamar do que os outros. É óbvio que quem está em uma situação pior tende a ter prioridade, mas essa prioridade não elimina o direito de outras classes, de outras pessoas, que seja lá por qual motivo for, tenham mais condições de reclamar também. Todo brasileiro, independente de quanto dinheiro ele tem, ou de qual cor ele seja, enfim, ele tem o direito de protestar e de reclamar. Então, pessoas que têm uma certa condição financeira melhor, filhinhos de papai, enfim, seja lá qual for a condição social da pessoa, ela tem o direito de reclamar e de ir para a rua. Nesse momento a gente tem que se unir. Então, a manifestação de São Paulo, por exemplo, que foi por conta inicialmente do aumento da passagem de ônibus, gerou muita discussão porque, para algumas pessoas, foram apenas 20 centavos, né? Mas a reclamação é muito mais simbólica do que pelo valor em si, em que pese esse valor fazer falta para muita gente, né? Na verdade, a quantidade de gente que vai sentir falta desses 20 centavos é muito maior do que a quantidade de gente que acha que esses 20 centavos não fazem diferença porque é pouco dinheiro, né? Mas a manifestação, ela é muito mais simbólica pelo fato de haver um aumento da passagem e desses aumentos serem constantes, né? E da inflação ser enorme em coisas básicas como alimentação, como moradia, combustíveis, enfim. É muito mais simbólico do que pelos 20 centavos em si. E o negócio tomou uma proporção muito maior que, nesse momento, ninguém lembra mais, praticamente, ou ninguém se importa mais com qual foi o motivo, qual foi o estopim do movimento, né? Já que o descontentamento é generalizado. Então, mesmo que esses 20 centavos não façam falta para você, se solidarize com quem sente falta desses 20 centavos. Porque o mundo gira, então em determinado momento pode ser que essa grana faça falta para você, né? É seu dever de cidadão ser solidário com seu compatriota, com seu conterrâneo, enfim. Mesmo que você não queira se envolver nos movimentos,
você não pode abrir a boca para dizer que esse dinheiro é pouco, que ele não faz falta, porque você não sabe qual é a realidade das outras pessoas, e esse dinheiro pode fazer muita falta, como realmente faz para elas. Qualquer forma de manifestação é válida. Então, como a gente sempre reclamou que o brasileiro não sai do sofá, o povo agora está saindo do sofá e está indo para a rua. Porém, a manifestação de sofá ela ainda é importante, porque as redes sociais servem para a gente divulgar informações que muitas vezes a imprensa não divulga, que não saem na TV, enfim. O papel das redes sociais e da internet é muito importante para que a gente continue espalhando o que está acontecendo, para a gente coordenar a movimentação, para a gente informar as pessoas do que está acontecendo, para a gente poder proteger elas de qualquer tipo de acontecimento, para a gente se antecipar, enfim. A internet e as redes sociais são uma ferramenta muito poderosa para a gente usar em favor da população. Obviamente que acontece casos de informações erradas serem repassadas e tal, mas é uma ferramenta que não pode ser ignorada nesse momento, principalmente para a gente, como povo, como manifestação, a gente tem que fazer uso também das redes sociais e, inclusive, o apoio moral, que mesmo que você não possa ir para a rua, mesmo que você não possa estar na manifestação, esse apoio moral, esse incentivo via internet, através de qualquer tipo de ajuda que você possa dar, é importante também para manter a chama acesa, para as pessoas continuarem brigando, reivindicando. Nem o governo, nem a polícia, nem ninguém pode dizer onde é que você pode ir, por onde você pode transitar, ou para onde você deve se manifestar, né? Tá mais do que na hora de a gente perceber e fazer com que isso aconteça dentro do governo, que é o governo quem serve a população. Hoje o que acontece no Brasil é o oposto. A população serve aos interesses do governo. Então, e a polícia serve ao governo também, é o que está acontecendo. E na verdade é o contrário, o governo trabalha para a gente. Então, esses protestos são muito importantes para que essa visão, essa mentalidade mude, principalmente na urna, para que as pessoas entendam que os papéis são invertidos aí, né? O governo tem que trabalhar para nosso bem-estar, e não somos nós que temos que ser praticamente escravizados pelo governo para manter a máquina governamental funcionando. Outra coisa muito importante, sempre cheque as informações e as fontes antes de sair espalhando qualquer coisa. Vamos evitar ao máximo desinformar as pessoas, né? Repassar informações que não são verdadeiras, ou que, a princípio, no calor do momento, você acaba dando um RT, acaba dando um like, enfim, acaba repassando uma foto ou um link qualquer que contém uma informação que não é verídica. Então isso pode tumultuar, isso pode atrapalhar as informações aí circulando dentro dos movimentos. E por último, mas assim, não menos importante, de nada adianta toda essa manifestação, todo esse clamor popular, essa união do brasileiro, se você não fizer valer o seu direito de escolher quem vai comandar o país. Ninguém gosta de assistir horário político, muitas vezes a gente sequer estuda as propostas dos candidatos, muitas pessoas votam nos candidatos por interesse próprio, porque é um conhecido ou porque ele pode ajudar você de alguma forma. De nada vai adiantar toda essa manifestação, todo esse movimento, todas essas porradas que a gente está levando, esses tiros aí de borracha, nada disso vai servir se você não mantiver fresco na sua mente quem está no poder nesse momento, independente da legenda que a pessoa atue. Guarde bem na sua memória quem está no poder nesse momento, quem está usando a polícia como ferramenta para calar a população. Na próxima eleição, nas próximas eleições, lembre-se bem quem foi que comandou a polícia para meter bala de borracha nas pessoas, enfim, quem foi que usou os mecanismos da máquina pública para tentar calar a voz do povo. Essas pessoas que estão nos cargos aí, elas não merecem ocupar a posição que elas ocupam.
E o que é importante ressaltar é que fomos nós quem colocamos elas lá. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de continuar cometendo esse mesmo erro. Né? Ainda mais num caso desse em que a gente está se levantando, a gente está indo para a rua para se manifestar e está dando de cara com a polícia tentando calar a nossa boca. Então, assim, para que essa mudança de fato aconteça, a gente não pode ter memória curta. Então, nas próximas eleições, exerça com mais sabedoria o seu direito de votar, enfim, de escolher quem é que vai comandar a sua cidade, o seu estado, o seu país. Porque se a gente não transformar em algo concreto essa coisa abstrata de ir para a rua e tal, a mudança de fato não vai acontecer. Então, é seu direito protestar, mas é seu dever escolher bem quem vai ser o agente catalisador dentro do governo que vai transformar essa mudança numa coisa real, numa coisa prática, que vai trazer benefício aí para todo mundo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, não sei se você chegou até o final, mas eu achei que era muito importante falar isso, porque muita gente quer falar, mas ou não tem coragem de falar, ou não tem como falar, ou não tem acesso a recursos para poder colocar isso para fora. Então, eu me sinto no dever de fazer isso, já que eu tenho condições de fazer, e faço questão de usar a pouca visibilidade que eu tenho na internet para repassar as minhas ideias, para mostrar o meu posicionamento e me solidarizar com quem está nos movimentos. Eu também vou participar das movimentações. E agradeço se você chegou até o final, agradeço se você fizer o mesmo, se você tentar mobilizar as pessoas, se você fincar o pé e mostrar qual é o seu posicionamento com relação a isso. E cumprir o seu dever de cidadão de buscar uma melhoria na situação do país. Porque obviamente do jeito que está, não está dando mais. Então eu agradeço se você assistiu até o final e torço para que a gente consiga, com todo esse esforço, fazer algo de realmente concreto, para que as próximas gerações elas tenham a oportunidade de viver num país mais justo, num país mais honesto, num país mais saudável e mais amigável, né, para a população. Então obrigado aí por ter assistido e vamos para a rua.